Alunos, continuando nossos estudos de histórias, vamos começar a estudar as civilizações antigas. E a primeira que nós vamos estudar é o Egito Antigo, capítulo 5, que consta assunto do Egito, e Cuxi, que é o reino que teve contato, teve relações com os egípcios. Essa videoaula está dividida em 3 partes. A primeira parte vai da página 66 a 71. A segunda da página 72 a 78 e a terceira é a página 79 a 86. Começando na página 66, nós vamos ter um mapa do Egito Antigo. Ao norte, essa parte violeta é o Baixo Egito, ao sul é o Alto Egito, essa parte verde, essa parte amarela é a expansão territorial. Aqui, essa legenda para você estudar melhor o mapa. Esse mapa também tem informação de várias cidades importantes, como Mênfis, que atualmente é Cairo, atual capital do Egito, Tines e Tebas, cidades antigas da mesma época, e essa região de Núbia, que era uma região habitada por povos negros. Essa região era rica em minerais, principalmente ouro. Aqui também tem 3 imagens de animais características da fauna africana. Veja, o Egito faz parte, ele se organizou no continente africano, ele faz parte do continente africano. Ele fica na África, Mamãe África, o berço da humanidade. Também tem várias informações e indagações aqui nesse texto, mas eu vou me deter apenas numa, sobre o Nilo. E a pergunta é, qual a relação do Nilo para o Egito? Veja que nessa faixa laranja é o traçado do Nilo e suas margens, férteis para a agricultura, fertilizadas para a agricultura. Vamos para a página 67 para estudarmos como foi essa formação da África antes do Egito ser o que ele é. Bom, organizações políticas da África, Mamãe África, antes dos europeus, antes da Europa. A primeira organização é a aldeia. A aldeia era formada por vários grupos de pessoas em torno da agricultura e tinha um líder que julgava, distribuía terras e comandava os guerreiros, ou seja, apareceu a liderança para governar esse grupo de pessoas que se tornou a aldeia. O líder era responsável pelo bem de todos. O chefe, ele era ajudado por um conselho. E as pessoas que habitavam a aldeia acreditavam, se orientavam pelos espíritos da natureza e antepassados mortos. A segunda organização é as cidades-estados. Cidades-estados eram cidades que evoluíram das aldeias, do crescimento e desenvolvimento das aldeias. Eram cidades independentes, possuíam um governo próprio, um centro comercial e uma área rural. Possuíam um mercado, comerciantes, artesãos, agricultores e pastores. A terceira organização política é o reino, ou seja, o reino já é uma organização maior, reunia várias aldeias e cidades, na qual vivia um líder com autoridade sobre todos os outros. Nas capitais do reino havia concentração de riqueza, poder, gente, oferta de alimentos e serviços. E a expansão do reino, expansão territorial dos seus limites territoriais e conquista de terras e povos vai formar o império. Então o império está relacionado à conquista territorial e à conquista de povo e expansão dos reinos. Antes de entrarmos para definirmos o império egípcio, nós vamos aqui na página 68 e 69, que ilustra como é que eram as margens do rio Nilo na época, na formação da civilização dos antigos egípcios. Civilização por quê? A civilização ela é maior que uma simples organização política e social. Ela é a construção de uma cultura. Então a civilização está relacionada à construção de uma cultura. A cultura egípcia, quando é que ela começa a surgir? 5.000 anos antes de Cristo, onde as margens do rio Nilo, a torno de quê? Da agricultura. Eles cultivavam cereais, como trigo, centeio, cevada, legumes, frutas, linho, algodão e papiro, que é uma espécie de planta que se produzia um tipo de papel.
Os egípcios sabiam muito bem aproveitar as cheias do rio Nilo, ou seja, as margens do Nilo e o profundo, e quando elas ficavam em período de vazante, de seca, elas ficavam fertilizadas. O humus era um tipo de fertilizante que favorecia a produção agrícola, né? E aqui nós verificamos, ilustramos aqui, por exemplo, a formação da aldeia, a movimentação nas margens. Se nós fizéssemos uma comparação com o rio Amazonas, por exemplo, agora o Amazonas está cheio, e quando seca as margens do rio Amazonas, as margens do rio Amazônidas, ou seja, ficam fertilizadas, propícias para a agricultura de produtos regionais da Amazônia. Aqui no Nilo era exatamente isso que acontecia na civilização egípcia. E na página 69, o historiador ele vai dizer o seguinte, que o Egito é um presente do rio Nilo. Um presente por quê? Porque o Nilo, com as suas margens fertilizadas, propícia à agricultura, favoreceu o surgimento dessa civilização que nós chamamos de Egito Antigo. Aqui na página 70, nós vamos ver exatamente como é que vai evoluir o Egito e se transformar exatamente no império, né? As aldeias, o desenvolvimento das aldeias foram denominados mais tarde como os nomos. Então, a evolução das aldeias, surgimento de várias aldeias é nomos. E quem que mandava nas aldeias? O nomarca, eram os administradores das aldeias. Havia disputa entre eles, esses nomarcas. Essa disputa levaram à organização de dois grandes reinos. O Alto Egito, localizado no sul, conforme a página 66, e o Baixo Egito ao norte. Esses dois reinos, em 3100 a.C., o rei Menes do Alto Egito, ou seja, na parte do sul, vai conquistar o Baixo Egito, a parte do norte, e ele vai unificar os dois reinos. E esses dois reinos vai dar origem ao Império Egípcio. E Menes vai ser o primeiro faraó. Veja, a organização política, o comandante, o governante, o rei, era chamado de faraó do Império Egípcio, né? E também vai ter o surgimento de um processo político chamado dinastia. E o que é dinastia? É a sucessão de reis, a sucessão de faraós da mesma família, comandando, o caso, o Império Egípcio aqui. Nascia assim um império. A capital, a primeira capital do império foi Tínis, depois substituída por Mênfis, que atualmente é a cidade de Cairo, capital do Egito atual e moderno. Aqui embaixo nós vamos ver uma linha do tempo que vai exatamente definir como é que foi dividida a história política do Império Egípcio. Desde a unificação em 3100 anos a.C., depois vem o Antigo Império, primeiro período intermediário, o Médio Império, segundo período intermediário, o Novo Império, terceiro período intermediário. Esses períodos intermediários foram períodos em que o Império entrou em crise e o faraó teve seu poder enfraquecido. Esse enfraquecimento do poder do faraó e o Império em crise favoreceu a invasão de povos estrangeiros, que nós vamos ver aqui na frente. Vamos nos deter em um desses povos. Vamos ver na página 71 como é que ficou definido, né? Aqui o Antigo Império. O que aconteceu? Certa estabilidade política e progresso econômico. No Médio Império, os egípcios expandiram seu território em direção ao sul, intensificaram seu comércio com a Núbia, que é a região habitada por povos negros, rica em minerais, principalmente ouro. Apesar dessa prosperidade, vai haver uma disputa de poder entre os próprios egípcios, e isso vai enfraquecer o império e vai favorecer a invasão dos Hicsos, que são povos que vieram da Ásia Central. Ficaram no Egito, invadiram o Egito e ficaram por 170 anos. Aqui no Novo Império, o que aconteceu? Começa exatamente com a expulsão dos Hicsos. Os faraós do Novo Império organizaram um exército poderoso
né, fortalecer o exército através de cavalaria, carros de combate, e depois passaram a conquistar outros povos e outros reinos, como por exemplo o reino de Cush, conquistaram a Síria, a Fenícia, a Palestina e a Mesopotâmia. E aqui encerra essa primeira parte dos nossos estudos.